Fala, terceiro ano, beleza? Eu sou a professora Daphne Souza de Biologia e estou aqui para falar com vocês sobre o capítulo 22 do livro de Biologia 2, tá bom? Vou projetar aqui para vocês e a gente vai continuar a conversa que a gente estava tendo sobre briófitas e pteridófitas. Eu não sei se a galera aí assistiu a aula anterior, mas vamos continuar o nosso papo maneiro sobre plantas. E vamos que vamos. Deixa eu voltar lá no começo. Opa, aqui. Embora. Como a gente já viu na última aula, né? E aí, se você não viu, eu aconselho que você volte lá no comecinho da aula anterior, no módulo 21. Eu expliquei esses 3 primeiros slides lá. Vamos começar falando sobre as gimnospermas. As gimnospermas também são plantas vasculares, assim como a gente viu no caso das pteridófitas. Isso significa que elas vão ter, né, os vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. Elas também são plantas cormófitas, ou seja, possuem raiz, caule e folha verdadeiras. São plantas fanerógamas, diferente das pteridófitas e das briófitas, que são plantas criptógamas. Essas aqui são fanerógamas. São plantas que têm a estrutura reprodutiva aparente, né? É uma estrutura reprodutiva que se mostra e que é diferente do todo o resto do corpo da planta. Vai ser uma folha especializada em produzir grão de pólen, que vai ser uma estrutura masculina que germina sobre a estrutura feminina, originando o gametófito. Elas também são plantas espermatófitas, diferente do que a gente viu nas briófitas e nas pteridófitas. Elas são plantas que produzem sementes, que no caso das gimnospermas vão ficar expostas, sem a proteção de um fruto. Então, o embrião cresce dentro da estrutura de uma semente. Atualmente, a gente tem 73 gêneros de gimnospermas e 7.000 espécies, com fósseis que são bem antigos também, né? O fóssil mais antigo que a gente conhece tem aí cerca de 365 milhões de anos. No geral, as gimnospermas serão plantas adaptadas ao frio e a grandes altitudes. A gente vê isso principalmente pelo tipo de folha que ela tem, que é essa folha aciculada, né? Essa folha em formato de agulha. Isso é uma especialização, uma adaptação a climas muito, muito, muito frios, né? Onde a maior parte do tempo a água estava em forma congelada, na forma sólida. Se a planta tivesse lá a sua folhinha bem, uma área bem grande, a água que estava ali dentro presente naquela folha poderia congelar e a planta poderia morrer por causa disso, né? Então, a folha aciculada, ela meio que evita um congelamento da água internamente ao corpo da planta e evita, portanto, a sua morte. Algumas espécies estão quase totalmente extintas pela exploração da madeira. A madeira das gimnospermas é muito valorizada e é uma madeira muito boa também, de boa duração. Então, acaba sendo muito, muito, muito extraída e pouco plantada. Então, as pessoas não pensam muito em renovar e manter as plantações de gimnospermas. As folhas reprodutoras são chamadas, né, de estróbilos ou de cones, são essas estruturas em formato de cone mesmo. Né? O estróbilo, como vocês podem ver, eles têm várias folhinhas, tá vendo? Ele é dividido em várias estruturazinhas que são chamadas de esporófilos, né? São folhinhas que são modificadas, e ali dentro é onde onde vão ser produzidos os grãos de pólen, onde vão ficar guardadas as sementes. Ok? Nós temos 4 grupos principais: as coniferófitas, que vão abarcar as coníferas, todos os pinheiros, as araucárias e essa planta aqui, eu sempre esqueço o nome dela, gente. Tem ela no episódio do X-Men Evolution, tá escrito aqui, ó, sequoia. Eu não sei se alguém aqui assistir X-Men Evolution ou teve a oportunidade de assistir, mas é um desenho muito bom, já estou indicando aqui também, ó. E tem um episódio que o professor Hank McCoy leva os alunos para uma floresta de sequoias. Sequoias são essas árvores mega gigantes, como vocês podem ver, as criancinhas aqui ao redor tentando abraçar, e é óbvio que elas não vão conseguir
porque é uma árvore muito, muito, muito grande, chegam até 80 metros. Então, né, muita coisa. As gincófitas só tem uma espécie, são a espécie Ginkgo biloba, que é original da China. As cicadófitas, que têm sido cada vez mais utilizadas em paisagismo e jardinagem, enfim, ela é utilizada como planta ornamental, porque ela produz essas plantas realmente bem bonitas. E as guinetófitas. Gente, as guinetófitas, na real, nem parecem gimnospermas, né? Se você olha para a folha dela, olha que folha laminar enorme, né? Mas aí você olha para o ambiente que ela está também, ela está mais num deserto, né? Do que numa região de clima frio. Então, ok, a folha dela ser diferente. Mas a gente consegue perceber que ela é, sim, uma gimnosperma pela sua estrutura reprodutiva, que é o estróbilo. O ciclo de vida também é diplobionte, aquela mesma história da alternância de gerações, um gametófito haploide com a reprodução sexuada, um esporófito diploide com a reprodução assexuada. Eles são dioicos, né, ou monóicos, ou seja, têm sexos separados ou são hermafroditas, e eles possuem essas folhas modificadas para a produção de esporos, que são os esporófilos. Os esporófilos são reunidos no estróbilo, que pode ser o estróbilo masculino ou feminino. O estróbilo masculino vai produzir micrósporos, que são os poros masculinos, e o feminino vai produzir o megásporo, que é o esporo feminino. Sempre que tiver micro e mega, o micro é masculino e o mega é feminino, tá? Então, a gente tem aqui o estróbilo feminino e o estróbilo masculino, são bem diferentes em formato, como a gente pode ver. O esporófito é a fase dominante, como eu falei na outra aula também. O único grupo de plantas que tem o gametófito como fase dominante são as briófitas. Então, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas vão ter o esporófito como fase dominante. E a gente vai ter uma reprodução que é completamente independente da água. Então, se aí tiver uma pergunta aí na vida de vocês também, uma dessas provas, de qual é o grupo, a partir de qual grupo começou a ter independência da água na reprodução, é nas gimnospermas. Elas desenvolveram o grão de pólen, que é espalhado pelo vento e não pela água. Então, não há necessidade de água para a reprodução das gimnospermas, nem das angiospermas, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui a gente tem o ciclo de vida dela, né, na parte masculina. Em cada folhazinha dessa aqui, né, a gente vai ter ali um microesporófilo, né, e cada microesporófilo produz micrósporos. Cada micrósporo se diferencia em um grão de pólen. O grão de pólen, no caso das gimnospermas, é alado. Como assim alado? Ele tem duas estruturazinhas aqui do lado que parecem asinhas, né, e são chamadas assim mesmo, de asas. Essas asas elas vão garantir com que o pólen, nesse caso, consiga ser transmitido, consiga ser locomovido pelo vento, né? E a gente fala que o nome desse tipo de polinização é a anemófila, que é pelo vento. Dentro do grão de pólen, a gente tem uma célula que é chamada de célula vegetativa ou célula do tubo, que vai ser responsável por formar o tubo polínico, que é o gametófito que cresce para dentro da estrutura feminina, e uma célula generativa, que vai formar os gametas masculinos propriamente dito. Na parte feminina, a gente tem lá uma folhazinha em cada um megasporófilo lá. Em cada dentro de megasporófilo, a gente vai ter um megasporângio formando o megásporo. Dentro lá dessa estrutura onde vai ser formado o megásporo, a gente tem a célula-mãe, né? A célula-mãe sofre meiose e forma o megásporo. A germinação vai acontecer dentro do saco embrionário, depois da polinização, é um processo bem lento. E dentro do saco embrionário, a gente vai ter 2 ou mais arquegônios, cada um com uma esfera. Então, a gente não forma só uma oosfera onde vai acontecer a fecundação. A gente tem aí, às vezes, 2 oosferas, né? E aí a fecundação, dependendo da quantidade de gametas que vem, vai ser diferente. O grão de pólen vai chegar, então, pelo vento, vai ficar preso
perto da entrada do saco embrionário, que é onde vai ser formado o megasporanjo, onde a gente vai ter a formação do megásporo, e depois a formação da oosfera. Então, vai atravessar esse orifício da entrada, germina e forma o tubo polínico, que cresce ali para dentro, né, da estrutura do gametófito feminino. Dentro do tubo, a célula generativa produz 2 núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos. O tubo polínico traz a independência da água, né? Como ele já cresce para dentro da estrutura feminina, não precisa que nada carregue o gameta feminino, o gameta masculino até o gameta feminino. Desculpa que eu me embolei um pouco. É núcleo espermático aqui, não é nem espermatozoide, nem anterozoide mais. É núcleo espermático, o gameta masculino. Então não tem flagelo nesse núcleo espermático, ele não nada. E ele não precisa que nada carregue ele até o gameta feminino, porque ele vai ser levado até lá para o tubo polínico. Então, dentro lá da estrutura feminina vai acontecer a fecundação, a formação do zigoto, e esse zigoto vai gerar o embrião, né, dentro de uma semente. O embrião vai ser envolto por um tecido haploide, que é do próprio gametófito feminino, né, que está em volta ali daquilo que foi fecundado. E ele vai formar o que a gente chama de endosperma. Endosperma é um tecido que vai funcionar como se fosse uma reserva energética para o embrião poder se desenvolver enquanto ele ainda não pode fazer fotossíntese. Então, aquele embrião é um serzinho vivo, ele tem atividade celular, então ele precisa de energia para essa atividade celular acontecer. Ele vai retirar essa energia do endosperma. A fecundação é simples, no sentido de que só tem uma fecundação, né? O núcleo espermático com a oosfera e acabou. Né? O endosperma ali vai ser formado a partir do tecido da própria estrutura feminina que estava em volta, né? Do próprio gametófito feminino que está em volta. Então, aqui a gente consegue ver numa semente, né, onde fica o embrião, que é essa linhazinha mais amarelada aqui no meiozinho da semente, e onde fica o endosperma, que é essa parte mais esbranquiçada aqui em volta dele. Então, toda essa parte branca aqui era o tecido do gametófito. E aqui estava lá a oosfera. Aconteceu a fecundação, formou o embriãozinho, e todo o tecido que estava em volta se diferenciou em endosperma para poder dar energia para esse embrião. E aí a gente entra no grupo mais bonito, que é o grupo das angiospermas. As angiospermas são plantas vasculares, né? Elas também possuem xilema e floema, são plantas cormófitas, possuem raiz caulifolha, são plantas fanerógamas, têm uma estrutura reprodutiva aparente. No caso delas, mais aparente e mais chamativa ainda do que nas gimnospermas. No caso aqui, a gente tem cores e cheiros que atraem polinizadores. A sua estrutura reprodutiva, portanto, é a flor. Elas também são plantas espermatófitas, porque elas dão origem às sementes, e nesse caso as sementes ficam protegidas no interior dos frutos, que são mais uma novidade evolutiva desse grupo. É o maior grupo de plantas, né? Tem desde gramíneas, que são as plantas de bem pequeno porte, até os arbustos e grandes árvores trepadeiras e árvores parasitas. Né? Podem ser encontradas em todos os ambientes, tanto no solo quanto na água. Então tem um sucesso evolutivo bem grande. Elas são divididas em 2 grupos principais, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. O critério para dividir elas em 2 grupos é a presença de 1 ou 2 cotilédones. Aí tu olha para minha cara e ri, né? Tipo, ah, tá bom, falou muita coisa. Eu não sei o que é um cotilédone. Um cotilédone é uma folha modificada que vai ter a função de nutrir o embrião durante o seu desenvolvimento. Enquanto ele ainda não tem as folhas dele propriamente ditas para fazer fotossíntese e dar conta de nutrir ele, o cotilédone vai ser aquilo que vai garantir que ele consiga crescer a ponto de se desenvolver para ter suas folhas, ok? Então, as angiospermas podem desenvolver 1 ou 2 cotilédones nos seus embriões, nas suas sementes. As plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas vão se diferenciar umas das outras, tanto no tipo de raiz, quanto no tipo de caule, quanto no tipo de folha e no tipo de flor. E aqui estão as diferenças principais. A raiz de monocotiledônea é chamada de raiz cabeleira ou raiz fasciculada. Ela é assim, toda espalhada, todas as raízes da mesma espessura, não tem nada principal puxando os ramos.
né? Enquanto na dicotiledônea, a gente vai ter uma raiz pivotante, que é uma raiz principal, de onde saem os ramos. A organização do caule e da raiz por dentro também é diferente. Nas monocotiledôneas, o xilema e floema fica todo espalhado no caule, disperso, né? Enquanto nas dicotiledôneas, a gente vai ter isso organizado em anel. O xilema fica mais interno e o floema mais externo. A folha das monocotiledôneas tem a sua nervura, ou seja, aquelas linhazinhas que a gente desenha no meio da folha, paralelinérvia, ou seja, paralela. Né? Você vê aqui que a nervura das folhas são todas paralelas umas às outras. Enquanto na dicotiledônea, as folhas vão ser mais parecidas com aquelas que a gente está acostumado a fazer nos nossos desenhozinhos desde que a gente é criancinha, né? A gente faz uma folhinha assim, desculpa o meu mouse que ele tá zoado, tá, gente? Mas a gente fazia umas nervuras assim, né? Em formatinho de pena. Essas nervuras são chamadas de peninérvias. Essas plantas que têm esse tipo de nervura são chamadas de peninérvias e elas são dicotiledôneas, enquanto as monocotiledôneas vão ter a sua nervura paralela, né? Vai ter nervura assim. Eu não sei se vocês já repararam folhas que têm a nervura assim, mas eu vou dar uns exemplos depois e vocês podem reparar no longo da vida de vocês. As flores das monocotiledôneas são trímeras, ou seja, têm as suas partes florais em múltiplos de 3. O que são partes florais, Daphne? Sépalas, pétalas, estames, estilos. E aí, se vocês não sabem o que são essas coisas, relaxa que daqui a pouco eu vou explicar no slide de flor. Já no caso das dicotiledôneas, elas não serão trímeras, mas serão tetrâmeras ou pentâmeras. Tá? O que significa isso? Trímero significa múltiplo de 3, tetrâmero múltiplo de 4, pentâmero múltiplo de 5. Ou seja, uma planta monocotiledônea sempre vai ter 3 pétalas, ou 6 pétalas, ou 9 pétalas, ou 12 pétalas, sempre múltiplos de 3. Enquanto as dicotiledôneas vão ser números múltiplos de 4 ou 5. Então, pode ser 4, 8, 12, 16, 20. Ou ainda pode ser 5, 10, 15, 20. E assim sucessivamente. Sempre múltiplos de 4 ou 5. Daphne, mas vai ter número que é incomum, de 4, de 5, de 3. O que a gente faz? Aí tem que olhar as outras características, né? E, por último, a semente, que também vai ser diferente entre os dois. A semente das monocotiledôneas só tem um cotilédone. Aqui, no caso, é um exemplo, o milho. E das dicotiledôneas tem 2 cotilédones. Aqui, no caso, é o feijão. O que seria o cotilédone? Como a gente reconhece uma semente que é mono ou dicotiledônea? Pega a semente e aperta ela. Se ela se partir facilmente em 2, isso é um indício muito grande de que ela é uma dicotiledônea. Se ela não se partir, como o milho não se parte, né? Isso é um indício bem grande de que ela é monocotiledônea. Aqui é como elas ficam quando elas começam a crescer, né? A monocotiledônea só tem um cotilédone, então só vai ter uma folhinha principal. E a dicotiledônea tem 2 cotilédones, então vai ter 2 folhinhas principais quando começa a crescer. Exemplos de monocotiledônea: o milho, a cana-de-açúcar, o bambu, a cebola, o coco, as palmeiras, o gengibre, o arroz. Dicotiledôneas: abacate, morango, eucalipto, feijão, ervilha, batata, pera, maçã. Tudo isso é dicotiledônea. O ciclo de vida delas também é diplobionte, ela também tem uma alternância de gerações bem marcante. De novo, né? Gametófito, haploide, fase sexuada. Esporófito, diploide, fase assexuada. Eles podem ser dioicos, com sexos separados, ou hermafroditas, né? No monóico. Também vão ter folhas modificadas para a produção de esporos, os tais dos esporófilos, que vão estar reunidos dentro das flores, que são estruturas de reprodução. O esporófito é a fase dominante, então a planta adulta é o esporófito, e a reprodução acontece de forma independente da água. A diferença delas em relação às gimnospermas é que a estrutura reprodutora é mais vistosa. O óvulo fica protegido dentro de um ovário, e o ovário vai se transformar em um fruto. Agora presta atenção.
Esse é um quadro comparativo entre o tamanho do gametófito e o tamanho do esporófito ao longo da evolução das plantas. Aqui no caso, a gente viu que as briófitas têm o gametófito dominante, então ele realmente é a estrutura maior durante a fase de vida daquela planta. Mas a gente vai vendo que conforme a gente vai avançando na evolução, essa relação de tamanho fica invertida. Né? Às vezes, o esporófito de uma angiosperma chega aí a, sei lá, 80 metros, como a gente viu lá no caso das gimnospermas, na verdade, né? No caso das sequoias. E aí vem a fase de esporófito, tem milímetros de comprimento, isso quando não é microscópico. Então, a gente vai ter aí uma diferença de tamanho muito, muito grande. Quanto menor for a fase haploide, que seria o gametófito, menor é a dependência do grupo em relação à água. A gente já viu que nas pteridófitas o protalo já é bem pequenininho, mas isso vai diminuindo mais ainda com a chegada do grão de pólen. Aqui a gente tem as flores, para eu mostrar as partes florais para vocês. Essas folhinhas verdes que ficam embaixo das pétalas são chamadas de sépalas. As coloridinhas vão ser as pétalas. A estrutura masculina vai ser o estame e a estrutura feminina vai ser o pistilo. O estame é formado pelo filete e pela antera. A antera é onde é formado o grão de pólen. E o pistilo é formado pelo estigma, que é a região onde o grão de pólen vai grudar. Geralmente ela é grudentinha mesmo, se a gente tenta encostar aqui. O estilete, que é o tubo por onde vai crescer o tubo polínico. E o ovário, onde está o óvulo. O óvulo não é o gameta feminino. O óvulo é onde vai ser produzido o gameta feminino, ok? O conjunto de estruturas masculinas é chamado de androceu e o conjunto de estruturas femininas é chamado de gineceu. E aqui a gente tem um exemplo de uma florzinha para a gente ver, que estão as anteras, os filetes, o estigma, o estilete, o ovário está lá embaixo, mas a gente vê aqui as pétalas, né? Então, vemos as estruturas masculinas e femininas. Então, aqui de novo um estigma e aqui as anteras, onde estão produzindo o grão de pólen. Como acontece o processo masculino? Dentro das anteras, a gente tem os sacos polínicos, que são os microesporângios, onde nós temos as células mães, que são diploides, que vão gerar os grãos de pólen. Acontece meiose, essas células mães geram os micrósporos. Acontecem mitoses e diferenciações, os micrósporos geram o grão de pólen. Dentro do grão de pólen, a gente tem uma célula do tubo, que é grande, vai gerar o tubo, e uma célula generativa, que é pequena e vai gerar o gameta masculino. A célula do tubo, então, dá origem ao tubo polínico, que é o gametófito, e a célula generativa dá origem a 2 núcleos espermáticos, ou seja, 2 gametas masculinos dessa planta. Já o processo feminino, como sempre, é um pouco mais complexo, né? Os óvulos estão lá na parede do ovário, o ovário é o esporângio. No interior de cada saliênciazinha dessa, que é o óvulo, a gente vai ter uma célula-mãe do megásporo, ou seja, a célula que vai dar origem ao megásporo. Em volta dessa célula, a gente tem algumas células que constituem a nucela, que vai ser aquele endosperma, né, a camada nutritiva. Externamente, a gente tem 2 camadas celulares de proteção interrompidas por um buraquinho, que é chamado de micrópila. Dentro do esporângio, ou seja, dentro do ovário, a gente vai ter a meiose dentro dos óvulos, formando os 4 megásporos N. Os 3 mais próximos da micrópila degeneram e um sobrevive, formando o megásporo funcional. Ele vai sofrer 3 mitoses, gerando 8 núcleos, 4 ficando perto da micrópila e outros 4 no outro polo. Um núcleo de cada região migra para o centro, e vão ficar 3, 2 e 3. Esses 2 que estão no meio são os núcleos polares, e os outros 6 vão ser 3 antípodas e 3 sinérgides. Uma das sinérgides vai ser transformada em oosfera, que é finalmente o gameta feminino. Então, um processo um pouco mais complexo, né? A gente tinha lá o óvulo,
Dentro do óvulo tem paredes de proteção, elas são interrompidas, ali dentro tem uma célula-mãe que vai dar origem aos esporos, ela sofre meiose, forma o megásporo sofre mitose e forma essas 8 células que ficam ali dentro do óvulo. O conjunto dessas 7 células e 8 núcleos vai compor o que a gente chama de saco embrionário, que é o gametófito em si. Então, o óvulo dá origem a esse saco embrionário. Então, aqui a gente tem os dois processos juntos, né? De um lado feminino, do outro masculino. E aí acontece a fecundação em si, né? O processo de reprodução em si. A gente precisa que ocorra a polinização. Ela pode acontecer pelo vento, por insetos, por pássaros, pela água, por morcegos. Não importa como, mas aí o importante é que o grão de pólen vai ser levado até a antera da próxima flor, né? Esse grão de pólen vai grudar no estigma, como eu falei. Lá tem substâncias químicas que estimulam a célula geradora do tubo a gerar o tubo polínico. Então, esse tubo polínico vai crescer aqui para dentro do ovário. Quando chega lá dentro do ovário, ele vai penetrar pela micrópila, que é aquela região, né, buraquinho, e vai injetar em uma das sinérgides os 2 núcleos espermáticos, né, que são os gametas de dentro do grão de pólen, ou seja, masculino. Um deles vai passar para a oosfera e vai fecundar ela, e o outro vai se unir aos 2 núcleos polares. Olha que loucura, tinha aqui os 2 núcleos polares, mais um núcleo espermático masculino vão se unir e formar uma estrutura 3N, e a oosfera vai se unir com outro núcleo espermático e formar um zigoto. Então, aqui nas angiospermas acontece o que a gente chama de dupla fecundação, diferente do que a gente viu nas gimnospermas. Lá a fecundação é simples, só a oosfera e o núcleo espermático são fecundados, né, se unem. O tecido que fica em volta permanece haploide. Aqui não, a gente vai ter uma fecundação de 2 núcleos polares com o núcleo espermático e formamos uma estrutura 3N, que vai formar o endosperma também. Então, a estrutura de reserva nutritiva aqui vai ser um endosperma 3N, por conta dessa dupla fecundação. O zigoto vai evoluir para embrião, e quando o óvulo atinge certo grau de desenvolvimento, os tegumentos vão se diferenciar em casca e geram o que a gente chama de semente. As substâncias nutritivas podem permanecer no endosperma ou então se acumular nos cotilédones até acontecer a germinação. E o ovário, que é a estrutura que está em volta disso tudo, que é isso aqui, ó, se desenvolve e forma um fruto para proteger todas essas sementes. E é isso. Novamente, eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero de verdade, do fundo do coração. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem procurar na monitoria remota e eu vou ter prazer em ajudar vocês, tá bom? Um beijinho e fiquem com Deus. Tchau, tchau.